Olá a todos. Eu vou aproveitar um projetinho de uma aula que tive para poder fazer um tutorial, né, que para muitos desenvolvedores eu não sei por que não utiliza, mas agiliza bastante a questão de testes e cobertura de código, principalmente no ambiente corporativo, né, que é utilizando o Sonar, o Spring Boot, que normalmente é utilizado para as empresas, e com Docker. Então eu fiz um e-book, esse e-book vai estar disponível para baixar, junto com o vídeo também. Então, tanto no e-book vai ter o link para o vídeo, quanto o vídeo também vai ter o link para baixar o e-book. Bom, então vamos falar de qualidade, cobertura de código e testes. Né? O que a gente vai ver então nesse vídeo? Ambiente de desenvolvimento corporativo normalmente precisa de desenvolvimento de software de qualidade. Né? Documentação, testabilidade, cobertura de teste, segurança, modularização, entre outros. Então, assim comumente utilizado software como Sonar para verificação de algum desses itens. Mas o Sonar normalmente fica na esteira, né, de desenvolvimento, ou seja, usando Jenkins ou CI/CD, qualquer CI/CD, para poder fazer os testes de código que subiu lá no GitHub, GitLab, fazer os testes e verificar se está tudo ok. Só que é um processo chato, porque você tem que comitar o código, comitou o código, a esteira pode rodar automaticamente ou não, e é aí que vai se ver se como é que está o código que subiu. Isso seria interessante se fosse feito antes, né? Na própria máquina do desenvolvedor, ele verificasse isso. Então, o escopo desse trabalho é fazer um projetinho usando Docker Compose, para rodar o Sonar, né? Vamos fazer um projeto simples de REST, Spring Boot, usando Spring Boot, usando Java, né, como linguagem. Bom, então a primeira coisa, o Docker e o Docker Compose. O que é o Docker, né? Docker é uma plataforma open source que trabalha com containers, né? Então as aplicações ficam rodando dentro de containers. Para evitar problema de bibliotecas, dependência, configurações, então fica muito mais simples. Para você subir qualquer coisa, servidor de aplicação, serviços, banco de dados, coisas assim. E o Docker Compose é um utilitário, é uma ferramenta que trabalha junto com o Docker, que permite você gerenciar múltiplos containers, você pode fazer a parte tanto de web quanto banco de dados, subir todas as dependências que uma aplicação precisa, né? Mas não é escopo desse vídeo, do e-book, a instalação do Docker. Então, deixei no e-book alguns links para instalação, tanto Windows, Linux e Mac, né? Então, vocês podem chegar lá, no Windows é mais fácil, é next, praticamente next, next, next. Então, vai estar instalado o Docker Compose e o Docker Compose para poder a gente executar os testes, né? Na minha máquina já está instalada, vou botar aqui. Então, o Docker Desktop já está instalado aqui. E o que é o Sonar, né? O Sonar é um aplicativo, é uma plataforma open source projetada para inspeção contínua de qualidade de código em diversas linguagens, JavaScript, Python, Java, entre outras, né? Então ele automatiza a análise estática de código fonte, identificando problemas relacionados à manutabilidade, segurança, confiabilidade e complexidade, né? Bom, então para instalar o Sonar, a forma mais fácil para instalar o Sonar, eu deixei um link aqui para baixar o arquivo do Docker Compose, né? Fica lá no GitHub lá na parte do Sonar mesmo. Então vocês baixam esse arquivo, que é o dockercompose.yaml, e eu já tenho ele aqui.
né? Então tá aqui o Docker Compose e você executa o comando Docker Compose up-d para ele subir em daemon, né? Não ficar preso o console. Ele vai baixar as imagens se você não tiver e vai fazer e vai subir o container. Criou os volumes, os dois containers e o banco de dados está subindo. Pronto. Subiu. Podemos ver aqui que ele está no ar. Então ele subiu o banco de dados e a aplicação no Sonar. Ok? Bom. Agora nós podemos acessar o Sonar. Vou pegar um browser aqui. O link é localhost, porta 9000. Né? Isso tudo está aqui direitinho no e-book. Você acessando o Sonar, né? A senha principal que é padrão é admin, só que ele vai pedir para você trocar essa senha logo em seguida, porque ele exige uma senha forte. Vou pegar uma senha aqui, no gerenciador de senha. Atualizou. Seguindo os passos aqui, né? Só clicar em Layer, Gmis, pronto. E o Sonar está instalado em sua máquina. Configurando o Sonar. Bom, geralmente nas empresas já tem o Sonar instalado. Então é interessante trazer as configurações do Sonar para a sua máquina, né? Então, como eu não tenho outro Sonar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou importar a configuração do Sonar e depois eu vou mostrar como é que exporta. Aqui, primeiramente, ele vai mostrar como é que exporta a configuração, né? Faz o backup da configuração na sua empresa, no Sonar da sua empresa, depois você importa. Então aqui a gente vai fazer o contrário para poder ter como demonstrar a forma de exportar, né? Fazer o backup. Então, clica aqui em Quality Profiles, clique em Restore, escolhe um arquivo, que é um arquivo XML. Vou pegar aqui, cadê Sonar? Aí ele subiu as configurações da empresa. Importado as políticas de configuração da empresa, ela vai aparecer, como é Java, ele vai aparecer aqui, ó. Esse aqui é o padrão, e esse aqui foi o que eu importei da empresa. Então, na sua empresa, você vai clicar aqui e mandar fazer um backup. Aí ele vai fazer, coloca o nome que quiser, é um arquivo XML, salva, e no seu Sonar você importa ele, restaura ele. Depois que você importou, você vem aqui e define ele como padrão, para sempre rodar, quando rodar a verificação do seu código, ele usar o padrão da sua empresa, né? Então aqui tem toda a forma de fazer backup, como você vai fazer. Isso para se for da linguagem Java, né? Cada um tem o seu. Se for usar Kotlin, está aqui, JavaScript. E para restaurar, conforme eu falei, está aqui bonitinho, setando o padrão do seu projeto. Bom, vamos criar um projeto aqui no Sonar, né? Aqui em projetos, vamos criar um projeto local. Chamar aqui de teste API.
É importante o nome ser sem espaço e ser tudo minúsculo. E o mesmo aqui, tá? Se tentar fazer diferente, que apesar que é display name, normalmente dá erro. Então é bom sempre ser um nome minúsculo e sem espaço, sem acentos. Bom, vamos colocar aqui usando configurações globais. Criou o projeto. Criou o projeto. Vamos aqui dar repositório local. O token coloca o mesmo que colocou lá no nome do seu projeto. Expiração, deixa sem expiração e manda gerar. Ele vai gerar esse token para a sua aplicação. Escolhe aqui Maven, ele vai te mostrar essa linha de comando aqui. A gente vai copiar essa parte, certo? E vou voltar aqui no e-book mostrando que todo esse passo a passo está direitinho aqui, falando como é que você cria um projeto, selecionar configuração global, colocar o mesmo nome, escolher não sem inspiração, mandar gerar, clicar em continuar, clicar em Maven e copiar essa linha aqui. Copiando a linha, nós vamos fazer o seguinte, pegar um editor de texto e vamos colá-la aqui. Deixa eu botar aqui. Um editor de texto qualquer. Ele está quebrado. Eu tirei o MVN da frente, coloquei a partir do clean e vamos tirar essa quebra de linha, vou deixar tudo em uma linha só. Então ficará desta forma aqui, de clean até o token aqui, certo? Vamos deixar por enquanto aí, reservado. Agora nós vamos para fazer nossa aplicação Spring Boot. Vamos acessar o Spring Initializer. Vamos pegar aqui. Spring Initializer. Eu gosto do Maven, linguagem Java. A versão 353 que é a última, Java 21. Colocar aqui o nome Teste API, que é o nome do nosso projeto. O grupo deixar esse mesmo e adicionar uma dependência que é a Spring Web para poder responder a nossa API. Clicar em gerar, ele vai gerar o arquivo. Vamos pegar esse arquivo que ele gerou e descompactar ele. Vamos botar aqui. Vamos descompactar. É um projeto Maven normal. E vamos pegar a sua ideia de no meu caso é IntelliJ, e vou criar um projeto a partir dos que já existem, né? Aqui. Spring Teste API. Abrir. É um projeto Maven. Deixa ele carregando aí. Bom, tudo está explicadinho no e-book, passo a passo.
criando um projeto. Bom, o que acontece? Aquela linha que nós copiamos, deixa eu pegar ela aqui, que é essa aqui. Copia ela todinha, uma única linha. Vamos aqui criar uma execução do Maven. E vamos colar o comando aqui. Certo? Então, nós vamos ter a execução da aplicação e o do sonar que a gente acabou de colocar aqui. Vamos só renomear aqui para ficar mais simples de ver. Aqui. Pronto. Então, aqui roda o Maven sonar. Se a gente pedir para executar, ele faz uns downloads e publica aqui nesse endereço. Se for acessar lá o nosso sonar, vai ver que o projeto está aqui. Ele já até apareceu o projeto. Projeto teste API na branch main. E o que nós temos? Nenhum problema de segurança, né? Tem um problema de uma issue aqui de manutenabilidade. Né? Ele já até você clicar aqui vai te mostrar qual o problema. Cobertura de código 0%, não cobriu nada. Então tá 0% coberto. Então ele já começa a fazer a análise do seu código. Mas vamos voltar aqui, que tem alguns detalhezinhos. Alguns warnings. Né? Falando da versão que não é explícito, código de versão. Tem alguns warnings aqui. Eu coloquei o SMC que não tem. Então no e-book eu deixei algumas dicas aqui. Por exemplo, isso aqui pode copiar e colocar no final daquela string que a gente colou. Que é esse aqui, ó, do Maven. Colocar ao final. Que é para desabilitar a questão do SM, que é um desses warnings que está aqui. Da próxima vez que rodar, aquele warning não vai ter mais. Do SM. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Colocou lá no final. Aqui está a linha completa. Criando a aplicação REST. Vamos abrir o POM XML. Isso aqui não precisamos tirar para ficar mais limpo o código. Deixa eu fechar aqui embaixo. Essa parte aqui também não precisa. Vamos limpar. Então aqui em cima a parte padrão da descrição do seu projeto. Aqui são os properties, as dependências e o build. Nas propriedades, vamos acrescentar algumas coisinhas aqui. E eu já explico. Aqui em propriedades, vamos botar aqui. Vamos lá. O
que acontece? Isso aqui é uma versão do Spring Dock, então eu normalmente coloco as versões aqui para ficar mais fácil de atualizar, porque você só atualiza aqui em cima, não precisa atualizar lá embaixo, em vários, em várias dependências. Só que aqui está quebrando, só um pouquinho, vamos botar assim. Criar uma linha só, são duas linhas, são dois argumentos aqui. Bom, vamos indicar para o Sonar que a linguagem é Java, para excluir da cobertura de código esse teste application, que é a classe principal que starta toda a aplicação. Então, isso aqui a gente não precisa ver cobertura de código, ele executa só uma linha. Então, não faz sentido fazer cobertura desse arquivo, então a gente tira. Esses dois argumentos do argline aqui é para evitar alguns warnings que ele reclama do agent, que agora nas novas versões você tem que informar dessa forma, e de memória para você compartilhar aqui. Então, se a gente rodar, vai verificar que já diminuiu bastante aqueles warnings que estava dando lá antes, inclusive numa linha vermelha, não tem mais. Né? Só está reclamando que não foi especificada a versão. Isso aqui através do result. Também não trabalha no Marvin 4.0. Bom, só são warnings, não tem erro nenhum. A gente vai diminuir eles também quando eu acrescentar as outras coisas aqui. Então, aqui explicando o que foi colocado no Properties. Então, vamos criar uma aplicação aqui. A aplicação já está criada. Na verdade, a gente vai colocar. Nós vamos fazer uma API agora. Vou pegar aqui. Vamos criar uma controller com o método get. Isso aqui a gente vai colocar daqui a pouco, só para vocês. Então vamos criar aqui uma package para separar. E vamos criar uma classe. Vamos chamar de teste mesmo, teste controller. Vamos anotar ela aqui como hash controller. Vamos request map, a gente vai dizer o endpoint dela. Como padrão, normalmente a versão, né? E a padrão dela. Vamos criar um método get mesmo, né? Vamos chamar de, sei lá, T1, que é de teste 1. Então, vai retornar um response entity, vai retornar uma string mesmo. E o que nós vamos retornar? Vamos retornar o texto hello world. Pronto. Então, se a gente rodar aqui nossa aplicação, já está no ar a aplicação.
Então, nós podemos, ela sobe na porta padrão 8080. Vamos botar aqui, ó, localhost 2.8080. Opa, 8080. Vai ver que vai responder. Mas vamos chamar o endpoint, que é barra v1 teste barra t1. v1 barra teste t1. Ele tem que retornar a string hello world. Hello world está funcionando bonitinho. Então, já a aplicação já está respondendo. Eu coloquei isso aqui, por isso que eu falei que depois, porque acessar os endpoints assim é ruim, né? Por exemplo, se quiser fazer um post aqui, você não faz um post pelo browser, vai ter que instalar um Postman ou algum outro aplicativo. Então, nós podemos, vamos parar aqui o projeto, vamos voltar aqui no POM, vamos colocar uma dependência, que é essa dependência aqui. Só corrigir aqui o... Então, aquela versão que estava aqui em cima, ela vai vir para cá, né? Então, era só por isso que estava lá. Atualizar. Agora, o que acontece quando a gente rodar o projeto? Quando rodar o projeto, já subiu o projeto. Em vez de você chamar um endpoint, você coloca aqui swagger y barra index.html. Aí você já tem a sua documentação da sua API. Então aqui você já consegue abrir. Você pode dar um tryout, executar e ele traz a resposta da sua chamada. Não precisa mais fazer todo, ele já faz todo o caminho, ele já dá um curl, faz todos. Se tiver post, delete, push, ele vai todo aparecendo tudo aqui. Então fica muito mais fácil para a gente testar todo na aplicação, certo? Então por isso que eu coloquei isso aqui para facilitar exatamente os testes, né? Conforme eu falei, colocar as dependências. Na parte do plugin, nós vamos colocar esses dois plugins aqui, do Sonar, da parte de compilação. Então, vou copiar aqui. Vamos colocar no nosso POM, pode parar aqui de novo. O Maven Compile plugin não tem, só tenho do Spring Boot. Vamos botar os outros dois. Aqui já está como mostrado. Essa parte a gente já coloca do Jacoco daqui a pouco. Vamos deixar somente esses dois. Vamos criar aqui um teste unitário. Vamos criar uma package igual aquela lá. Na verdade, eu vou aproveitar esse teste aqui. Fica mais fácil. Esse teste aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos injetar aqui o teste controller. E vamos pegar aqui o método T1 teste. Então, ele vai fazer o teste do T1, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando eu chamo o teste controller e chamo o método T1, ele está esperando um response entity do tipo string. Então, response entity, tipagem string. Então, a gente bota aqui que é o response entity que vai receber, certo? E vamos botar os nossos assertions aqui,
aqui o status code tem que ser ok, tem que ser ok. E vamos botar aqui que ele vai ter que retornar hello, hello world no body. Então, se eu rodar o teste, passou. O teste unitário está ok, ele está executando perfeitamente o nosso método T1. Se nós executarmos aqui, opa, a cobertura de código, e nós olharmos aqui, vai verificar que está 100% de cobertura de código. Ele executou. Se nós olharmos aqui agora o teste no Sonar, vamos executar aqui o Sonar. Cadê o browser? Aquele erro de manutenibilidade já não está mais aqui, mas a cobertura de código continua 0%, né? Então ele já está reclamando, porque na política da empresa a cobertura tem que ser no mínimo 80%, então não passa a qualidade de código. Mas a gente tem um teste aqui, faz a cobertura completa, então por que ele não está refletindo no Sonar? Aí vem essa parte que a gente colocou aqui do e-book, que a gente vai colocar esse outro plugin, que é o do Jacoco. O que é o Jacoco? O Jacoco é o Java Coverage Code, que faz a cobertura de código. Então vamos colocar lá no nosso POM um último plugin, que é de cobertura de código. Esse aqui é o padrão, a versão, as configurações que é de arquivo, vai sempre fazer append da cobertura e faz os reports. Então, basicamente, copia e cola. Então, agora, ao rodar, nós podemos ver que vai estar um pouquinho diferente agora. Agora ele mostra que a cobertura de código está 100%. Aqui, nós podemos ver que foi feita a cobertura de código. Então, você pode fazer isso em todas as suas classes. As que não forem interessantes, coloque aqui como package, por exemplo, DAOs, né? Porque senão ele vai ficar fazendo verificação de código se você está chamando todos os gets, todos os sets, e aí não é interessante. Então, os DAOs você pode retirar. Você pode retirar algumas classes que não fazem sentido fazer cobertura de código. Bom, então, tá aqui o plugin que a gente colocou já no POM. Aqui é criando exatamente o nosso controller, criando a package controller, criando a classe. Aqui, ó, a classe Crash Controller, Hello World, da mesma forma, rodando a aplicação. Aqui, como a gente lá em cima já colocou a dependência do Spring Dock, então ele já vai aparecer o Swagger. Vocês podem fazer o teste, o que ele retorna. O teste unitário que a gente criou agora, executando. Executando novamente o Maven Sonar e 100% do código. Então, né, aqui vem na classe que foi testada, que é a cobertura. Então é isso, gente.
É bem simples, bem prático, né? Rapidamente a gente criou uma aplicação, uma API, né? Pode criar outros aqui também. Como eu falei aqui, nós podemos ter um post mapping, né? Vamos fazer só aqui para vocês olharem lá, olhar o Swagger. Aqui o T2. Vamos dizer aqui que é o T2. Tem um created. Aí ele passa uma URI aqui. Só bota qualquer URI aqui só para não dar erro. Ponto .build. Pronto. Salvar. Rodar aqui só para vocês verem como fica mais fácil. Abrir. Swag, dá uma atualizada. Pronto. Aqui ó, já tem um post que dá para testar. Call tryout. Executa. Né, ele retornou o 201, que é o created, né? Retornado. Se for passar algum corpo também, tipo JSON, qualquer coisa pode ser colocado aqui e facilita bastante os testes usando o Swag. Então é isso, gente. Foi bem simples, bem rápido, é só para poder fazer os testes, né? Então você faz os testes local na sua máquina, faz todas as coberturas, vê se está atendendo a todas as políticas de qualidade de código da empresa aqui no Sonar. Passou, aí sim a gente comita no Git, GitHub, na aplicação de controle de versão da empresa e roda a esteira. E quando passar lá no Sonar, vai ser tranquilo, vai como passou aqui na sua máquina, vai passar direitinho também no CI/CD da sua empresa, ficando bem tranquilo. Então, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês comentem, coloquem no comentário, eu tento responder a vocês. Tá ok? Então é isso, é bem simplesinho a aplicação, né? Você pode colocar isso aqui nas suas aplicações, essas bibliotecas, as bibliotecas aqui, as configurações também. Caso alguma coisa não funcione, normalmente é conflito de versão. De repente, a versão que você está usando do Spring Boot, junto com o Spring Dock, com Sonar, né? Aí tem que verificar direitinho qual versão que está tendo conflito. É bom, no caso, retirar da sua aplicação os que você já tem, colocar esses aqui e aos poucos adicionando os suas bibliotecas para ver exatamente onde é que está acontecendo o conflito, né? Porque nessa receita de bolo, vocês verem que rapidamente a gente subiu uma aplicação REST, colocou o Swagger, fez a cobertura de código, fez os testes, tudo direitinho. Tá ok? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só entrar em contato. No final do e-book, né, tem os esclarecimentos que eu acabei de dar. Onde é que está o e-book, o projeto e as minhas formas de contato pelo LinkedIn, GitHub, GitLab. Então fiquem à vontade, tá ok? Para poder entrar em contato e tirar dúvida. Um abraço, até logo.